Olá, boa noite a todos aí no Brasil, boa tarde ao pessoal aqui da Flórida, Orlando. Obrigada a todos por estarem participando de mais uma live. A de hoje será sobre zumbido, o que a fonoaudiologia e a medicina juntas podem fazer para estar ajudando os pacientes que sofrem com este problema. E hoje eu vou ter o prazer de convidar aqui o Dr. Leonardo, que ele já entrou. Ele é médico, otorrinolaringologista, fez seu mestrado na FRJ, seu fellowship na Universidade Graz, na Áustria. E Dr. Leonardo atualmente coordena o serviço de otorrinolaringologia do Glória D'Or. Então, Dr. Leonardo, por favor, aceite aí o meu convite. Ele deve estar entrando, já conectando. Tudo bem? Como é que Tudo você vai? bem, graças a Deus. Muito obrigada O prazer é meu. por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é precioso. Mas De vai todos ser uma nós. live curtinha, como eu disse, mas cheia de carinho e conhecimento. Que bom. Vamos lá. E vamos falar desse assunto tão instigante, né, que é o zumbido. Eu acho que tanto para os médicos, como para as fones, como para os pacientes é um grande desafio. A gente sempre ouviu falar que não existe a cura, né? O que é essa cura do zumbido? E eu gostaria muito, doutor Leonardo, que o senhor começasse a sua live falando assim, zumbido é doença ou é sintoma? O que é o zumbido? Conta pra gente aí. Então, muito obrigado pelo teu convite aí, é um prazer. Muito mais pelo a gente passar esse certo conhecimento que a gente tem, né? E também contribuir, ter essa troca, né? Essa troca eu acho muito importante. O zumbido, na realidade, é um sintoma, né? As causas, se a gente vai olhar aqui, são múltiplas, e não só múltiplas de formas individuais, mas elas se misturam, tá? Então, o zumbido é uma sensação sonora produzida numa ausência de um estímulo sonoro externo, tá? Então, é um som que a gente ouve, mas que não tem relação com o estímulo externo. Ele está presente mais ou menos 20% da população em algum momento. Então, é uma coisa extremamente prevalente. Então, a gente tem que ter ideia de que é multifatorial, tem vários fatores que podem levar a isso, a gente vai falar sobre isso aqui. E esse é um estímulo. Sem estímulo externo, a gente percebe esse ruído que pode ser de várias formas. Pois é, como o senhor disse, assim, em algum momento, 20% da população vai perceber o zumbido. Então, por que será que alguns percebem e outros não, né? Por que alguns vão procurar um médico, outros não? Isso tem um fator muito interessante, né? Dentro desse fator, dessa questão multifatorial, existem fatores metabólicos, que a gente vai falar um pouquinho mais, existem fatores ainda que são aqueles fatores psicológicos, né? Que é muito relacionado com a vida que a gente leva, com estresse, com vários pontos que podem levar a que um ruído, a um zumbido, seja percebido mesmo na mesma intensidade de várias formas por pessoas diferentes. Então, a pessoa pode realmente se incomodar muito com um zumbido, muitas vezes pelo simples fato dela imaginar que possa ser alguma coisa grave. Então, aquele ruído passa a ser, ao invés de uma intensidade pequena, ele vai tomando uma grande proporção. E aí a gente tem que dar atenção e deve diagnosticar e cuidar desse paciente para que isso reduza. Muitas vezes é importante a gente falar aqui que o zumbido tem cura, tá? Porque existe essa mística de que o zumbido não tem cura. Então, isso não é real, tá? Muitas vezes demora, muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente consegue parcialmente, mas a gente tem capacidade de gerar uma cura para isso. Então, eu sempre ouvi falar que a gente tem tipos de ruído, né? A gente pode ter o ruído do pitch agudo, com pi. Tem aquele que está sempre presente, como se fosse uma cachoeira. E essa relação desse tipo de zumbido com as patologias, realmente isso existe? Por exemplo,
uma perda auditiva, ela vai dar sempre um ruído de frequência aguda, né? Um problema vascular, né? Vai dar... Então, a gente tem, vamos dividir isso um pouco em tipos, né? Tem o zumbido auditivo, aquele que está relacionado com o ouvido realmente, a parte interna, cóclea, etc., parte vestibular ali de labirinto também. Tem o zumbido metabólico, aquele que está relacionado com a dieta, carboidratos, né? Tem a ver com isso também, glicose, colesterol. Tem o zumbido somatosensorial, o que é isso? É aquele que está relacionado com as articulações, com a TM, com o pescoço, né? E aquele rítmico, não estou dizendo que dum, 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 que pode estar relacionado com alguma anomalia, alguma alteração vascular. Pode ser hipertensão, pode ser algum vasinho que tenha se deslocado simplesmente, ou dentro do cérebro ou dentro do ouvido. Mesmo não sendo nenhuma causa grave, entendeu? Uhum. Porque a gente tem que aqui desmistificar um pouco que o mais prevalente seja alguma coisa grave, que não é. Mas isso não afasta a necessidade da gente saber do que se trata. Exato, né? E não achar que vai enlouquecer que está ouvindo coisas, né? Exatamente. Então, eu acho que o zumbido, né, por ter essa participação do sistema límbico, né, tão forte nesse ciclo, né? Porque na verdade é um arco reflexo, né? Que você ativa várias áreas do cérebro. São várias áreas, exatamente. E é retroalimentado por esse sistema límbico. Então, por isso que o aconselhamento, né, ao paciente, às vezes é tão importante, determinante no tratamento, né, para ele começar a ver esse zumbido de uma outra forma e poder ajudar no tratamento e não enlouquecer o médico. Essa interação, né, e é muito importante também, eu falei numa outra live sobre outros assuntos, mas cada vez mais é importante a interação entre várias, não especialidades médicas só, mas interdisciplinaridade, isso é, da comunicação entre a fono, o dentista, o fisioterapeuta, o endócrino, está todo mundo envolvido, principalmente nesse tipo de doença, como o zumbido que é multifatorial e que é crônico e que incomoda. Então, essa junção que tem muito aí fora, né? Os Estados Unidos tem muito isso e a gente carece muito disso aqui no Brasil. Doutor Leonardo, e o médico otorrinolaringologista, assim, ele é procurado de imediato quando a pessoa tem um zumbido ou não? Ela costuma procurar um outro médico e depois vai... Eu acho que atualmente a gente percebe que tem sido direcionado. Obviamente que o clínico, né? Muitas vezes a pessoa tem um clínico da família que confia, obviamente ela vai ter esse contato. Se for um zumbido de início principalmente súbito, ela vai ter um contato. Mas eu acho que o otorrino talvez seja a pessoa que consiga coordenar melhor esse grupo, né? Que na realidade é um grupo que tem que interagir, né? Então pode ter alguém coordenando, mas essa interação e você saber ouvir o outro no mesmo grau, né? Porque você sabe de coisas que eu não sei. Então essa troca é muito importante, né? Exato. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui. Foi o Edrisa, meu cunhado, lá no Recife. Ele está dizendo que ele escuta um barulho de floresta abandonada. Eu fico incrível com a quantidade de definições que a gente escuta para os tipos de ruído, né? Isso não necessariamente, né, direciona para o que é realmente, né? Então, imensidão de ruídos. Eu acho que uma floresta abandonada, acho que não é ruim. É um dos melhores aí. Ele está dizendo aqui, ó, que é o dia inteiro. Então, ele precisa procurar um médico otorrino. Então, conta pra gente, assim, qual seria o papel do otorrino, né? Ele vai avaliar, ele vai pedir exames. Conta um pouquinho aí como seria o trabalho. O que a gente faz, né? O paciente, primeiro a gente tem que conversar e entender todo esse processo, desde quando começou, né? Como começou, se teve algum trauma, se teve algum barulho agudo que ele sofreu, se ele tinha exposição crônica a alguns ruídos que podem ser a causa. Lembrando que as perdas de audição, elas muitas vezes se manifestam somente como zumbido, né? Você testa geralmente em audiometria frequências
mais baixas ali, né? E a gente ouve, a gente utiliza para a nossa conversa diária frequências que vão de 500 a 2.000 Hz. Então, é uma faixa pequena. As perdas que estão acima disso, muitas vezes a gente não percebe que a gente perdeu, mas o sinal disso é o zumbido. Então, essa exposição a certos ruídos, o que o paciente come, como é que ele dorme, o nível de estresse. Então, essa conversa tem que ser uma conversa demorada. O que ele operou, já tem alguma... Então, todo esse desenvolvimento, essa conversa, essa interação com ele, quanto mais tempo levar, isso deve levar um bom tempo, mais informação você vai ter, né? E é importante esse detalhamento, porque muitas coisas são bem sutis. Aí depois a gente vai para o exame físico, né? A gente usa muito óticas, né, para a gente olhar dentro do ouvido e a imagem fica grande. No caso de zumbidos, a gente pode ter causas como cera. Eu já peguei paciente que tinha uma sensação de zumbido, né? Daí a gente removeu a cera e acabou a história. Não é o mais comum, mas acontece, né? Tem situações que a gente tem líquido atrás do tímpano, alguns problemas de via aérea superior que causa obstrução e o acúmulo de líquido dentro do ouvido. Isso pode dar uma sensação de borbulha, de abafamento, e a gente consegue ver com essa câmerazinha também. Isso aí. A gente tem que olhar a via aérea, a gente tem que palpar o pescoço, ver se tem alguma tensão maior muscular, história de doença, né? Cervical, trauma mesmo, né? Algum acidente que ele tenha tido. Articulação mandibular, que é muito comum hoje, né? As pessoas, ainda mais nesse período agora da pandemia, muita tensão, né? E aí a gente pede exames complementares, né? Que são audiometria, e aí, geralmente eu peço de altas frequências, porque essas normais que vão até 8 kHz ali, elas podem perder essas altas frequências e a gente perde detalhes importantes que podem ser fundamentais para a gente embasar o que a gente vai propor, né? Exame de sangue, ver a parte metabólica, glicose, alguns marcadores inflamatórios, eles são importantes também, colesterol. Então a gente faz esse mapeamento geral da vida metabólica dele. É muito interessante. Você falou aí da ATM, e a Fernanda Tobin, que é uma prima minha lá do Rio de Janeiro, ela está falando também exatamente da mastigação errada. Quantas pessoas que mastigam errada, e aí tem um tipo bem característico de zumbido, que é o estalo, né? É o crack. Parece que tá abrindo a tuba auditiva, está estalando, né? Dá uma... Então também é importante até o ortodontista entrar na jogada. Não, né? ele entra. Acho que é importante. Quando a gente palpa, a gente percebe como é multifatorial. Muitas vezes o que você consegue tratar, por exemplo, o paciente que tem uma perda de audição, tem perdas que você não vai conseguir reverter. Uhum. Mas ele também tem diabetes, dislipidemia, ele come mal, ele dorme mal, ele tem bruxismo. Quando a gente elimina essas outras coisas que a gente pode tratar, de repente, esse paciente, que eu já vi pacientes assim, em vez de ter um zumbido com nota 100, ele vai ter um zumbido com nota 20. Fantástico, né? Fantástico. E agora, muitas vezes esses 20 para ele não é mais nada. Não é mais nada. Dá para viver muito bem, né? Exatamente. Ela está falando aqui que o filho dela é baterista. Então, assim, um fator de risco, né, para desenvolver zumbido, né, são pessoas que não protegem a sua audição, principalmente entre os músicos. Os músicos sofrem muito. Então, assim, tem que proteger, né, a audição, tem que usar o fone protetor. Você tem que ouvir realmente em um nível adequado, né? Não por muito tempo. Eu sei que tem profissões que são inerentes, né, à exposição sonora, mas pelo menos que você, durante aquele período que você tem que ouvir um pouco mais alto, você faça um repouso auditivo depois, né? Fique em um ambiente silencioso, passe mais tempo em um ambiente silencioso. Você precisa trabalhar com isso quando você tiver aquele período
de lazer, evite o fone, né? Ou coloque ele muito baixo. Então, são cuidados que dá para a gente ter como prevenção, né? São formas de a gente prevenir. Doutor Leonardo, você vai precisar ir para o Recife, viu? Porque estão dizendo aqui que lá no Recife não dizem que não tem nada para se fazer. Não dão esperança. Não, tem. Você vai ter que montar um serviço lá para ajudar. Não, tem gente boa lá. Mas é aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa tem fatores de risco, né? Que a gente falou aqui sobre a exposição ao ruído, mas também tem tabagismo, né? O alcoolismo. Então, existem outros fatores de risco e não é só o zumbido, né? Não é o zumbido. O zumbido não é doença, né? Não é a doença em si. Ele é um sintoma. E como todo sintoma, como por exemplo a tosse. A tosse não é um diagnóstico. Ela pode ser um monte de coisa. Pode ser refluxo, pode ser rinite, pode ser sinusite, ela pode ser um monte de coisa. Então, a gente tem que esmiuçar isso aí para chegar ao diagnóstico e a gente propor um tratamento. É isso. E agora, no Rio de Janeiro, existe algum grupo de apoio, como tinha antigamente, as pessoas portadoras de zumbido, que eram aquelas reuniões semanais, se eu não me engano, quinzenais? Você tem ouvido falar sobre isso? Eu depois passo aí para você e aí você posta. Aí eu vou mandar o link direitinho. Tem grupos que fazem também implante coclear, né? Depois eu passo também, tem um grupo super legal que são os surdos que ouvem. Esse eu acompanho também. Tem o Luciano, que é meu amigo, um cara fantástico, e eu indico depois para vocês, que é muito legal. Crônicas da Surdez, né? No Facebook, no Instagram. Hoje em dia até exato, a Paula, e eu tenho tido um cuidado de colocar como é que fala? Lyrics. Eles estão... Como é que fala? Ai, fugiu a palavra. A legenda, né? Legenda, isso. Legenda embaixo. Para poder atingir o máximo, né, de pessoas, que é uma comunidade muito grande, sim, vale a pena, né? Vale a pena. A Fernanda colocou aqui sobre o uso do Rivotril. Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento medicamentoso. Tem uma gama grande, né? E ele entra nessa área aí, porque ele modula essas células ciliadas externas dentro do ouvido. Então, não é um absurdo passar, tá? Mas, assim, isso vai se individualizar muito em relação à causa. Por exemplo, o paciente que tenha uma tensão muscular como um dos fatores, relaxante muscular, fisioterapia, atividades que levem ao prazer, né? Isso tudo faz parte também. Doenças que tenham mais uma relação vascular, né? Tem alguns medicamentos que podem ser usados para isso também. Paciente que tem um distúrbio do sono, outros tipos de medicamentos podem ser usados também. Tem paciente que tem sintomas associados como tonteira, dor de ouvido, então tem muito mais relação com a parte auditiva mesmo, né? Tanto a parte de equilíbrio como a parte auditiva, e do zumbido ele está incluído nisso aí. E tem até aparelhos, né? Os aparelhos que ela vai falar um pouco sobre isso, né? Em seguida, que eles têm a capacidade, fazem parte desse arsenal, mas eu acho que eles não podem ser usados de forma isolada. Como eu falei, acho que tudo é um plano, né, terapêutico, mas que eles se encaixam também, porque eles servem para inibir o som, né? Eles inibem o zumbido, né? Então, ela vai explicar melhor. Então, isso acaba encaixando tanto nesse processo também. Doutor Leonardo, e alguns medicamentos, eles podem ser deflagradores do zumbido? Podem deflagrar? São ototóxicos, né? Tem os antibióticos, né? Alguns são gentamicina, amicacina, eles podem lesar as células do ouvido e gerar o zumbido. Então, sempre eu peço também para o paciente me passar a lista
do que de está tomando. medicamento, que muitas vezes são imensas. E um outro fator que é muito difícil da gente estabelecer é a quantidade de interação medicamentosa entre eles. Por quê? O paciente usa 10 medicamentos, mas qual é a interação entre todos eles ao mesmo tempo? Então, a gente não sabe ainda muito bem, né? O que o encaixe deles todos dentro do nosso organismo gera. Então, a gente tem que ter essa lista. Obviamente que muitas vezes a gente não sabe qual é o medicamento, a gente tem que sentar, procurar e olhar se um desses você tem efeito colateral, como sendo o zumbido. E aí, a gente tem que entender também quando é que esse medicamento entrou. Então, muitas vezes a gente pega, né? Pega alguma, olha, esse aqui pode ser a causa, vamos pesquisar tudo e vamos tentar conversar com o médico que prescreveu isso para a gente tentar substituir. Mas sempre tendo essa anuência, essa conversa. Não posso também retirar um medicamento que seja importante para o paciente, entendeu? Exato, né? É tudo com muito tato, né? Então, uma coisa aí que o senhor falou muito importante, que relacionada a esse estresse, né? Uma coisa que eu sempre ouvia dos pacientes era assim: o zumbido aparecia quando entravam de férias. Bastava entrar de férias, deitar na cama, o zumbido. Outros desapareciam nas férias. Então, assim, cada caso é um caso, né? Então, não dá para fazer tudo no pacotinho, né? O zumbido, eu acho que ele tem que ser muito tratado de forma individualizada. Não é receita de bolo. Botar todo mundo no pacote só não dá certo. Aí você sai com essa resposta: não tem cura. Exato. E você está trazendo aqui hoje esse dado, assim, que tem cura. As pessoas estão falando aqui, né, que mesmo do Rio são tratados muito na superficialidade, né? Então, assim, eu acho que está havendo uma mudança em relação ao zumbido ultimamente, né? Aquela coisa que não existe mais cura, tá ficando doido mesmo, tem gente até que se mata, porque né, chega ao suicídio. Mas eu acho que essa mentalidade, cada vez mais, o quanto a educação, né, o quanto a gente falar sobre o assunto, compartilhar esse conhecimento, vai fazendo as pessoas procurarem profissionais. A gente sabe que mesmo dentro da otorrinolaringologia, né, existem as subespecialidades, né? E o olhar do médico, por mais que ele seja otorrino, ele acaba voltando. Então, pode ser que a pessoa tenha a falta de sorte, né, de não ir para um médico que tem esse olhar, né? Tem que continuar tentando, né? Muito importante é você estar com o paciente, né? Pacientes são pacientes que já passaram muitas vezes por vários profissionais, né? Ele precisa ser ouvido. A gente tem que dar o ouvido também para o paciente para ele falar. E são pacientes que a consulta demanda tempo mesmo, o paciente precisa disso. E aí a gente vai propondo para ele situações e tem que criar uma parceria, que muitas vezes demora um pouco. Então ele tem que confiar que juntos aí tem que ter a participação, né, do paciente, muitas vezes distúrbios metabólicos, ele precisa ter a ação dele. Né? Não é o médico só, o médico ele vai estar ali para direcionar, para orientar, mas parte desse tratamento, acho que grande parte até depende do que o paciente está propondo, do que ele se propõe a executar, mesmo que seja difícil. Eu espero que todo mundo que sofre de sintoma procure desse sintoma, procure um médico. Não façam como eu. Eu nunca procurei, por incrível que pareça. Mas convive bem. Não, eu escuto muito bem, mas eu tenho né, essa pulguinha aí atrás da orelha. Mas vamos ver. Então, doutor Leonardo, nós temos ainda aí 3 minutinhos e eu gostaria de lhe agradecer muito a sua participação. Foi muito bom ouvir dizer que zumbido tem cura, pessoal. Vamos procurar os profissionais corretos aí no Brasil. E lhe agradecer imensamente por sua contribuição e deixar com o senhor aí esses últimos minutinhos. Pode falar sobre o seu projeto também lindo, de ajuda alheia, e sobre a sua pesquisa também sobre zumbido, que a gente está circulando aí pela internet para o pessoal preencher sobre o Covid. Também, se quiser falar sobre ela. Então, um ponto que é importante a gente falar, zumbido tem cura, né? Ele pode responder bem a alguns
tratamentos. É importante procurar a causa, né? Ter paciência, né? Fazer parte do tratamento junto com o médico e os outros profissionais, né? Segundo ponto que você me falou era sobre o... Fala sobre a pesquisa. Sobre a pesquisa. Nossa, então a gente, com essa Covid, a gente viu que alguns pacientes tinham perda auditiva também. Não é como a perda de olfato, que a gente faz pesquisa também, mas a perda de audição. Então, a gente está montando um grupo de pesquisa, já está em andamento, a gente está fazendo audiometria, Bera, emissões otoacústicas e a ressonância nesses pacientes que tiveram Covid. Vamos ver o que a gente acha, o que acontece realmente dentro ali da cóclea, para a gente poder propor alguma coisa e entender qual o mecanismo de ação do vírus, o que ele atinge mesmo. E quem quiser participar, procura na sua bio, aí no Instagram. Está lá na bio, tá? Tanto a de pesquisa de perda de audição e zumbido, como a de perda de olfato também. Então... E a última, que eu queria falar sobre a nossa campanha Ciência e Humanidade, da nossa turma de medicina do Fundão de 99. Muito orgulho esse trabalho. A gente tem essa campanha, a gente está arrecadando valores, né, para a compra dessas cestas básicas. A gente vem distribuindo isso em algumas comunidades lá do Rio de Janeiro. Lá na minha página também tem, tanto o Facebook como o Instagram. Se vocês quiserem ajudar... Se Deus quiser, vamos todo mundo ajudar. Porque o nosso sentimento é o mesmo, de ajuda. Eu acho que a gente está esperando o governo. Que não... A gente tem ideia de que a doença vem sendo controlada, sem o número de casos, a coisa está começando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a ficar mais calma, mas a questão econômica ainda vai ser muito importante. Tem muitas famílias ainda precisando desse apoio. É isso aí. Então vamos ajudar, pessoal. Tá, então, Leonardo, um prazer. Super beijo. Muito obrigado. Vai pra casa descansar. Eu vou ficar dentro aqui. Continuamos aí, nos encontrando nas lives. Temos adorado. Tá bom. Tá bom. Indo ao Brasil e ele visitar. Tá bom? Sim. Um abraço. Fica com Deus. Obrigada. Agora, pessoal, eu vou chamar a Mônica de Sá Ferreira. A Mônica... Pronto. A Mônica, ela é fonoaudióloga e especialista em audiologia. E ela vai nos contar aqui o que a fonoaudiologia está fazendo pelos pacientes que sofrem com este sintoma, que agora vocês sabem que tem cura, hein? Tem tratamento. Vamos nos tratar. Mônica, aceita aí meu convite. Ela já deve estar aceitando. Cadê? Vou mandar novamente. Já mandei. Vamos ver. Mônica, ela trabalha em São Paulo, numa empresa chamada Signia. É uma empresa de tecnologia, de aparelhos auditivos. E ela vai falar aqui sobre as formas de tratamento. Cadê a Mônica? Engraçado, eu mando o convite, ele diz que vai, successful sent. E Mônica, você pode me chamar também, se você achar melhor, querida. Vamos ver se vai. Agora acho que vai. Deve estar entrando a Mônica Sá Ferreira. Já deu certo. Obrigada, Mônica. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Nossa live curtinha. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui, né? Foi uma delícia a nossa primeira live. E eu tenho certeza que essa também vai ser, essa primeira parte já foi muito bacana, né?
Doutor Leonardo, muito obrigada aí pela contribuição, foi bem bacana. E eu vou pegar vários ganchos, eu fiz umas anotações aqui para a gente bater um papo. Isso aí, Mônica. Então vamos lá, Mônica. O tema da nossa live era o que a medicina e a fonoaudiologia estão fazendo pelos pacientes que têm esse sintoma do zumbido. Então, agora, como fonoaudióloga, especialista, conta pra gente qual é o papel da fono, né, no atendimento a esse paciente rebelde. Vamos lá. Bom, é bacana a gente também deixar registrado aqui que o papel do fonoaudiólogo vem evoluindo, vamos dizer assim, dentro da equipe multidisciplinar, né? Eu me lembro que provavelmente, assim, os primeiros pacientes com zumbido que eu atendi na minha carreira foram logo assim que eu me formei fazendo audioclínica, né, ocupacional. Eu passei meu primeiro ano trabalhando com áudio, isso foi em 98, né, assim que eu saí da faculdade. E aí, logo depois eu fui trabalhar com aparelho auditivo e aí já atendi vários pacientes com zumbido já de outra forma e venho aprendendo a trabalhar com esses pacientes também ao longo do tempo, né? Então, eu diria que hoje o papel do fonoaudiólogo dentro da equipe de reabilitação, né, seria o acolhimento, né, e a habituação. Eu acho que essa é a palavra-chave do nosso trabalho dentro da equipe multidisciplinar, né? Então, depois que o paciente ele tem esse diagnóstico, ele tem as primeiras orientações médicas e ele chega para a gente, ele chega para fazer uma habituação. Habituação à reação do zumbido, que seria por meio do nosso aconselhamento, né? E aí existem técnicas hoje para isso. E também uma habituação da percepção do zumbido, que é fazer com que você não só reaja de uma forma diferente, mas também que você perceba cada vez menos o seu zumbido, né? Então, esse é basicamente o nosso trabalho. É bem facinho. Mas eu acho bem legal. E uma das coisas que eu ouvi vocês falando aí, né? O quanto a gente está se conhecendo, né? Esse trabalho. Hoje eu falo para os colegas, né? Para os alunos também. O quanto é importante, independente da área que você atue dentro da fonoaudiologia, né? Especialmente dentro da audiologia, especialmente o trato que você tem que ter com o paciente com zumbido. Então, eu costumo dizer para as alunas assim, você só trabalha com audioclínica ocupacional só, né? Mas você tem que conhecer sobre zumbido, primeiro porque você precisa ter um cuidado na avaliação audiológica diferenciado, né? Segundo, porque você precisa encaminhar esse paciente, enfim. Então, é bacana que eu acho que todo mundo está começando a aprender um pouquinho mais sobre o assunto, né? Eu estou com a minha mestre aqui, a Gisélia, acabou de entrar. Obrigada, Gi, pela sua presença. A live dela foi maravilhosa. Foi muito legal, não foi? Ontem. Estão no Audiologia, no Instagram, a live ficou gravada. Maravilhosa. Mônica, você falou uma coisa muito legal aí. Você sabe que há 10 anos atrás a gente ia para São Paulo estudar sobre zumbido. E para você ter uma ideia, como tudo era tão separado, era tão segmentado, que tinham palestras que o fonoaudiólogo não podia entrar. A gente tinha que se retirar do espaço. Era reservado só para os médicos. Então, assim, sempre ficavam lacunas muito grandes, né? Desse entendimento, desse olhar, né, globalizado, né, dessa paciência que a gente tem que ter com o paciente com zumbido, porque são pacientes normalmente onde tem a carga emocional muito grande. E eu acho que, como antes, muita gente falando, né, que já procurou muitos terapeutas e não deu certo, porque eu acho que ficava mesmo essa coisa assim, ó, não cura, deixa pra lá, convive com isso, né? Bota a cachoeirinha para dormir, né? Eu também não lembro dessa época, não. Então, assim, nossa, eu estou muito feliz de ver assim, que houve essa mudança, esse olhar, né, multidisciplinar, né? E essa preocupação da gente estar, né, avaliando esse paciente com paciência, né? Eu já li, né? Paciente tem que ter paciência, né? E paciente com zumbido, demais. Então, fala, Mônica, dessa avaliação audiológica, que até o doutor Leonardo comentou, né?
ela é a mesma para fazer a avaliação do zumbido ou existe uma avaliação também específica só para zumbido? Tá, legal. Vamos lá. Quando a gente fala de avaliação audiológica, no primeiro momento a gente está falando de uma avaliação para dar elementos para que o médico faça o topodiagnóstico, o diagnóstico nosológico. Então, essa etapa, ela até antecede a etapa de reabilitação, né? Então, o fonoaudiólogo tem esse papel também, ele faz a avaliação audiológica de acordo com os exames que foram solicitados pelo médico. Essa é uma das etapas de avaliação. Quando a gente trata paciente com zumbido, né, não só o zumbido, né, a gente tem que ter esse olhar um pouco amplo, porque existe essa bateria de testes audiológicos, né, que a gente faz para o diagnóstico nosológico, o topodiagnóstico que o médico vai dar, e a gente também faz posteriormente, quando já chega na nossa mão para a reabilitação, uma avaliação do impacto do zumbido na vida da pessoa, né? Então, a gente começa por uma acufenometria, a gente começa por uma avaliação do grau de... Mônica, explica o que é a acufenometria. Devagar, Mônica. Explico, vamos lá. É que o tempo está apertadinho, né? A acufenometria é uma bateria de exames em que você descobre qual é a frequência do zumbido, qual é a intensidade desse zumbido, de percepção desse zumbido, e se existe a possibilidade de mascarar esse zumbido, né? Então, essa é a bateria de testes chamada acufenometria. Ela serve primeiro para a gente dizer para o paciente, seu João, o seu zumbido tem nome e sobrenome e eu entendo exatamente o que o senhor está ouvindo, o senhor está sentindo, né? Porque isso, como vocês disseram aí, é muito angustiante para quem tem zumbido, achar que ele está enlouquecido, que é só ele que escuta, que ninguém mais é capaz de escutar aquele zumbido dele. Então, esse é um dos objetivos da acufenometria. E o outro é você também saber se a terapia sonora que você vai propor ali, ela vai ser efetiva, o quanto ela vai ser efetiva. Então, também tem esse outro olhar, né? Então, a acufenometria é feita com os equipamentos audiológicos que a gente já conhece, um audiômetro comum, uma cabina, fone supraoral. E, além dessa avaliação da acufenometria, a gente tem que fazer a avaliação do impacto do zumbido, né? Porque, como vocês disseram aí na primeira etapa da live, o sistema límbico, ele está totalmente envolvido em quem se incomoda com o zumbido, né? Então, é muito importante a gente entender qual é esse grau de incômodo, qual é esse impacto do zumbido, porque eu posso ter um zumbido exatamente igual ao seu, Georgiana, só que eu me incomodo muito e você não se incomoda nada, né? Ou então o zumbido tira meu sono, atrapalha meus afazeres diários e a você não, né? Então, isso que vocês falaram aí no finalzinho da live, de individualizar, né? Faz todo sentido, porque a gente trata realmente o paciente com zumbido, né? E não o sintoma do zumbido. Então, é muito bacana isso. Então, a gente tem esse olhar da avaliação da acufenometria e tem também o olhar da avaliação do indivíduo, o impacto que o zumbido tem na vida dele, né? E a partir dessa avaliação é que a gente monta o nosso plano terapêutico, né? Que faz parte do grande plano terapêutico que o médico montou. Então, a partir daí, a gente utiliza ferramentas para poder tratar o indivíduo, habituá-lo dessas duas formas que eu falei, né? Ô, Mônica, em relação aos aconselhamentos, existem algumas técnicas específicas, metodologias? Você tem alguma coisa assim para falar sobre isso? Poxa, para que o pessoal não achar que aconselhamento, vou ali me aconselhar, né? Confessionário, não é isso, né? É tudo uma técnica. Sim, na verdade existem algumas propostas, né? Eu posso citar duas aqui, que são duas que eu conheço e costumo divulgá-las, né? E acredito muito nelas. A primeira é a técnica que foi desenvolvida pelo Instituto IDA, né? O IDA Institute, que acho que muitos que estão aqui conhecem, né? É uma técnica de aconselhamento que visa realmente explorar aí o impacto do zumbido usando ferramentas
muito visuais, ferramentas em que o audiologista, né, muito aplicado lá fora, né, que no Brasil ainda não tanto, mas muitos audiologistas trabalham com os pacientes com zumbido. Então, existe uma série de recursos que você trabalha esse aconselhamento utilizando essa técnica do híbrido. E existe uma outra técnica também, que talvez seja um pouquinho mais conhecida aqui no Brasil, que é a técnica da terapia do Dr. Richard Tyler, da Universidade de Iowa, que desenvolveu uma técnica parecida com a TRT, né, de habituação de zumbido, mas é uma técnica chamada de TAT, técnica ATAT, né, Tinnitus Activities Treatment. E essa técnica, ela envolve um olhar muito bacana, que são áreas acometidas, ou que podem ser acometidas pelo zumbido. Então, isso inclui a avaliação, né? Você olhar e descobrir qual o impacto do zumbido nas emoções e nos pensamentos da pessoa, na audição e na comunicação, né? No sono e também na concentração. Então, são 4 grandes áreas que o Dr. Richard Tyler descreveu. E aí tem uma série de brochuras, de lâminas, né, que ele trabalha o aconselhamento de acordo com a área mais afetada. Então, existem técnicas, sim, elas são bem descritas, são conhecidas e são utilizadas com sucesso. Então, o aconselhamento vem aí desde explicar, né, por que que está aparecendo, por que que ele está ouvindo aquele zumbido, e aí o aconselhamento sempre começa com o médico, né, explicando aí a prevalência, explicando que é comum, por que está acontecendo aquilo, que muitas vezes não é grave, né? E quando o médico consegue identificar ou excluir algumas causas, ele já começa o aconselhamento por aí. E aí, aos pouquinhos, a gente já vai desatando aqueles nós do sistema límbico aí, né? Vai dando uma ajudinha aí para ter o filtro, para não chegar no córtex, para ser automático, igual é o barulho de uma geladeira, igual o barulho de um ar-condicionado, né? Em que o nosso cérebro nem presta atenção, nem sabe que ele existe. Exato, Mônica. E a gente está falando desde o início da live sobre esse sistema límbico, e eu acho que eu pequei em não explicar, porque tem pessoas aqui que são leigas. Explica um pouquinho o que é o sistema límbico, qual é a importância dele nesse arco reflexo aí do zumbido, por favor. Sistema límbico é uma região no cérebro responsável pelas emoções, né? É isso. Eu acho que é a forma mais simples da gente explicar. O que acontece? Por que tem pessoas que se incomodam com zumbido e outras que não se incomodam com zumbido, né? Se nós fizermos exame de ressonância magnética funcional, a gente vai ver que a região do cérebro que tem esse sistema responsável pelas emoções, ele é ativado por quem tem esse desconforto com o zumbido, né? Então, significa um caminho, um network que o zumbido faz no cérebro, né? Para que a gente se incomode com ele. É aquela história, sabe? Vamos fazer uma comparação aqui, só para as pessoas entenderem o que é o sistema límbico, né? Eu tenho 2 gatinhas que são meus amores, né? Estão comigo aí há mais de 10 anos. Mas tem gente que tem medo de gato, ou porque já foi arranhado, ou que teve algum trauma, alguma coisa assim, né? Então, a pessoa, quando vê um gato, ela fica com medo, ela tem uma reação de medo, porque o cérebro traz aquela lembrança, ela ativa o sistema límbico de uma forma negativa. Eu, quando olho um gatinho, fico apaixonada, acho lindo, porque o meu sistema límbico é atingido de outra forma, e eu trago uma emoção boa, né, que é a experiência que eu tenho com elas. Então, é isso, é o responsável pelas emoções, né? E o nosso trabalho aí é justamente fazer com que o sistema límbico ele trabalhe a favor e até de preferência que ele nem seja envolvido, né? Pois é, ressignificar esse zumbido, né? Ressignificar, exatamente. Aí, porque muitas vezes o zumbido faz parte do nosso corpo, não dá para deixar de tê-los, né? O meu tá aqui, bonitinho. Mônica, e fala um pouquinho sobre a terapia sonora, né? Por que é importante fazer, né? Quando que a gente pode usar a terapia sonora? Explica o que é a terapia sonora, por favor. Então, tá bom. Vamos entender uma coisa, né? Se um dos objetivos do fonoaudiólogo é trabalhar a habituação
a percepção, né? Quando a gente fala trabalhar a habituação, a reação, a gente trabalha por meio dessas ferramentas de aconselhamento. Agora, quando a gente trabalha a reação da percepção, uma das ferramentas, né, que nós temos aí à nossa disposição, que são bem efetivas, é a terapia sonora, ou seja, fazer com que o zumbido seja percebido bem baixinho ou então nem seja percebido porque tem outros sons fazendo o papel de misturar esse zumbido ou então até mesmo de deixar ele imperceptível, né? Então, a terapia sonora, ela é uma forma de você diminuir a proeminência do zumbido. Ou seja, você está escutando o zumbido alto assim. De repente você aumenta o som do ambiente e aí o ambiente fica mais alto do que o zumbido, ou seja, você deixa de percebê-lo, né? É muito comum o paciente falar assim pra gente: meu zumbido só me incomoda à noite. E O por que isso silêncio. acontece? Porque ele é vampirinho? Não, né? É o silêncio da Acontece. noite, né? Exato, acontece por quê? Porque à noite, normalmente, é onde a gente tem mais silêncio, né? Então a gente não tem enriquecimento sonoro para competir com o nosso zumbido. Então, o fato do ambiente ter mais som faz com que a proeminência do zumbido seja reduzida. Então, existem várias formas de você utilizar a terapia sonora. Uma delas é por meio do enriquecimento do próprio ambiente, né? Então, evitar ficar no silêncio absoluto. Quando o paciente tem perda de audição, nós, obviamente, indicamos o uso de aparelhos auditivos, porque a própria amplificação desses sons ambientais, dos mais baixinhos que sejam, já é suficiente para reduzir essa proeminência. Então, é muito comum o paciente que tem perda auditiva e zumbido colocar aparelho auditivo e falar assim: nossa, nem percebo mais, ele sumiu. É muito comum, né? Inclusive, a gente sempre tratou zumbido dessa forma, antes até mesmo de ter mais conhecimento e mais ferramenta como gerador de som. Porém, existem pacientes em que, mesmo com essa amplificação, ainda tem dificuldade, mesmo com a amplificação e com o aconselhamento, para ajudar a tirar o foco do zumbido, focar em outra situação, porque isso faz parte do nosso plano de reabilitação, né? Ajudar o paciente a tirar o foco do zumbido. Existem exercícios de atenção, exercícios para isso. Então, mas tem pacientes que não conseguem sozinhos. Eles precisam de ajuda extra, né? E essa ajuda vem da onde? Do gerador de som. E normalmente esse gerador de som, para quem usa aparelho auditivo, está atrás da orelha, dentro dos aparelhos auditivos. Então esse gerador de som, ele ajuda não só a enriquecer o ambiente, especialmente quando não tiver muito som para amplificar, como também ajuda a enriquecer ainda mais, mesmo tendo som para amplificar. E aí, hoje em dia, é um espetáculo que a gente tem de gerador de som aí na indústria, né? Tem para todo tipo. Tem tipo ondas do mar, tem aquele barulhinho tipo chuva, enfim, tem vários tipos aí e é bom quando o paciente pode escolher. Aí, só um pouquinho que eu não tenho, né? Não, porque fizeram uma pergunta aqui que é importante Tem um voltar. outro tipo de terapia sonora, especialmente feita para paciente que ou não tem perda de audição, para usar aparelho auditivo e não quer usar um gerador atrás da orelha, porque esse gerador de som dentro do aparelho auditivo pode ser utilizado até por quem não tem perda, é só não ligar a amplificação, né? A vantagem dele é que você fica com o gerador de som o tempo que você estiver usando os geradores na orelha. Porém, existe um custo, né, para isso e nem todo mundo está disposto a investir para ter esse tratamento. Mas uma outra opção a esse gerador individual, que a gente chama, seria os geradores de mesa, né? Então, existe até uma marca americana, né, aí nos Estados Unidos, a Sound Oasis, que trabalha com esses geradores, né, você deve conhecer. Eles trabalham com tratamento do sono, tratamento do zumbido e hiperacusia, e tem diferentes tipos de geradores de mesa, né? Então, tem uma caixinha Bluetooth, tem travesseiro para quem precisa de tratamento à noite e não pode incomodar o cônjuge, né? Então, que a gente sabe que o córtex não dorme, né? Então tem que tratar também se de preferência Principalmente ao dormindo.
Exatamente. Mônica, Então, e a assim, terapia tudo bem NOT entendido. seria indicada em que momento? Tá, vamos lá. A terapia NOT, ela é o contrário da terapia sonora, tá? O que que significa NOT, né? Significa filtro. Então, o paciente que tem uma perda auditiva, ele usa aparelho auditivo e na frequência do zumbido há um filtro da amplificação, ou seja, existe a ausência da amplificação naquela frequência. Eu não vou explicar aqui o modelo neurofisiológico envolvido, mas existe uma explicação, obviamente, né? Que isso já é antigo, né? Isso na época, antes de ser colocado dentro de um aparelho auditivo, era utilizado com música, né? Mas hoje em dia tem como você tratar de uma forma diferente paciente que tem perda auditiva e zumbido tonal, ou seja, que na acufenometria você identifica uma única frequência. É. Então, essa é uma outra terapia que, em vez de colocar som, tira som da frequência do zumbido e que também ela é bem promissora e costuma trazer bons resultados. Aí no Brasil já é disponível? Já há Já. uns 4 anos já. Ai, que bom. Então, tivemos algumas perguntas aqui, até o doutor Leonardo já respondeu. Todo zumbido causa surdez? Não, zumbido é sintoma, gente. Tá? É Agora o a perda contrário, né? auditiva A perda auditiva, a surdez pode costuma estar causar zumbido. associada. E a minha outra irmã, a minha família é toda doente, mãe. A ansiedade pode causar o zumbido, né? Se a gente imagina, né, que o sistema límbico, né, o grande gerador da ansiedade aí, então está indicando. Jana, deixa eu até comentar uma coisa rapidinho. Essa pergunta da ansiedade, deixa eu ver, foi feita pela Adriane, né? É minha irmã, Adriane, é sua irmã. Adriane, pode, e a gente tem visto aumentar de um jeito fora do comum nessa pandemia. Inclusive, a Associação Britânica de Zumbido, né, ela tem divulgado praticamente toda semana algum artigo falando sobre o zumbido durante a pandemia, né? Estratégias de aconselhamento, estratégias de tratamento, acolhimento, né? Porque, obviamente, nosso nível de estresse e ansiedade estão altíssimos e a gente precisa realmente acalmar os ânimos aí, né? Nós temos ainda um período aí para enfrentar, então, sem contar com outras questões, né, que o doutor Leonardo está pesquisando agora, que a gente já vê algumas pesquisas lá fora, o COVID pode trazer uma perda auditiva, pode ser que sim, né? Sintomas do labirinto também, enfim, a gente ainda está estudando isso, né? Mas tem muita coisa ainda pela frente. Mas sim, pode causar zumbido. Na verdade, não causar só, né? Mas pode intensificar, né? Tem muitos deflagrar, né? pacientes. E piorar, né? Tem pacientes que estavam com zumbido controlado, isso é importante até falar, né? Tem paciente que estava com zumbido controlado, estava trabalhando bem com zumbido, e aí nessa pandemia falou, não estou conseguindo controlar. Não tá dando para mim. Mônica, a fonoaudióloga Elisa, ó, ela colocou aqui uma coisa muito importante da gente não deixar o zumbido, né, mascarar, perdão, o enriquecimento sonoro não mascarar o zumbido, né? Isso aí é uma coisa muito importante ser ressaltada. Fala aí, Mônica, por favor. Elisa, um beijão para você, Nelson também, queridíssimos. Nelson foi meu aluno no Cefac, nossa, é uma honra, né? Elisa, seguinte, você está certa. Na verdade, o mascaramento é uma das terapias sonoras que existem, né? Então, existe a terapia sonora do mascaramento, existe uma terapia sonora para a habituação. Normalmente, quando a gente trabalha com a técnica da habituação, a gente nunca coloca o som acima do zumbido, né? Mesmo porque, se a gente mascara o zumbido, o paciente nunca se habitua a ele porque ele deixa de existir, né? Essa técnica do mascaramento, ela é bem utilizada, é bem bacana que seja utilizada para quando o paciente está em crise, e aí existe controle de volume para isso, né? Existe aconselhamento, uma estratégia terapêutica para isso. E outra questão é que nem sempre o paciente consegue usar aí por muitas horas uma intensidade muito alta, né, do gerador de som, por exemplo. Então, existe a possibilidade de usar como mascarador, sim, porém não é o standard, ali, o padrão, né? A gente não começa o tratamento, pelo menos minha conduta não é essa.
É isso aí, Mônica. A Silvia aqui está como achar a frequência do zumbido. Você tem ainda 3 minutinhos, Mônica. Ô, Silvia, então, se você procurar, você acha fácil, tá? Nos livros. Tem 2 livros de zumbido super bacanas, tem curso de zumbido, tem tratamento, mas facilmente no Google você acha isso. Joga lá como fazer uma cofenometria, que aí você vai ver a técnica direitinho de pesquisa da frequência do zumbido, tá? E eu tô falando isso porque tem algumas variáveis, né? Se o zumbido é dos 2 lados, zumbido de um lado só, ou então tem uma anacusia de um lado. Eu já tive um caso desse, né? E aí, como é que pesquisa isso? O zumbido é pulsátil, o zumbido. Então, existem técnicas para pesquisa da frequência, e aí a resposta, como não é rápida e simples, eu É importante aconselho falar você. que a cofenometria também é uma avaliação subjetiva, né, Mônica? Então, Sim, sim, depende sim. muito da subjetividade do paciente em estar relatando, identificando, né, esse tipo de zumbido, mas vale a pena ser feito. Monique, olha só, nós temos ainda 2 minutinhos. Eu queria muito te agradecer, adoro fazer live com você. Você fala de uma forma muito gostosa. Eu falei isso uma vez, pena que você não está mais no Rio de Janeiro, né? Mas, olha, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. E eu gostaria muito que você terminasse aí falando, tá? Colocando suas palavras, né, para quem está nos assistindo, que vai deixar gravado lá no meu canal do YouTube, no Rapport Cognitivo, tá, gente? Está na minha bio. E para vocês terem acesso depois, ou se quiserem divulgar, porque eu acho assim, ouvir doutor Leonardo e Mônica numa live só, foi top das galáxias. Legal. Muito obrigada. Eu queria mesmo agradecer a Nu, querida. Ai, meu Deus, a gente trabalhou junto e ela é minha amigona, né? Querida, queridíssima, muita saudade. Beijo, Lúcia. Ó, a Cris também. Gente, só gente querida aqui, né? Muito obrigada. Queria muito agradecer, Georgiana, muito obrigada por esse momento. Assim, eu sou muito apaixonada por compartilhar conhecimento, né? Eu acho que isso é super importante. E, enfim, eu espero que mais pessoas queiram conhecer mais sobre zumbido. Então, essa é a minha intenção com essa live, com toda a divulgação que eu faço, né? E espero que mais fonoaudiólogos se interessem pelo tema. E qualquer dúvida também podem me procurar no direct, eu respondo com todo prazer. É isso. Obrigada pelo espaço, obrigada mais uma vez, um beijo para todo mundo. Mônica tem um canal, para quem não sabe, chama-se Audiologia, tanto no Instagram, como no YouTube e no Facebook. E toda semana a Mônica apresenta lives maravilhosas de assuntos relacionados à audição. Tá? Não percam, eu super recomendo. Tá? São bastante esclarecedoras. Então, Mônica, meus parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Traga sempre novidades pra gente, porque é muito, muito bom ouvir você falar, minha querida. Ó, muito obrigada. Um beijo, um beijo. E nos seus gatinhos também. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigada. A todos uma boa noite. Fiquem seguros aí no Brasil, se cuidem, continue que a gente está se cuidando aqui na Flórida. É isso aí. Muito obrigada, Georgiana. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser conhecer um e-book sobre zumbido, eu vou deixar o link aqui, tá bom? Sim, beijo. Você tem um e-book, né, sobre zumbido, né? Tem um grupo de estudos também, Elisa, Melissa, que estão aqui, fazem parte. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer a proposta. Muito obrigada. Tá? Um beijo. Tchau, querida. Abração.